Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Hora H da primeira fase do exame de ordem. Sou Murilo Ribeiro, delegado de polícia em Minas Gerais e professor de Direito Penal e Criminologia aqui do Supremo TV. O meu objetivo com vocês é revisar os principais pontos envolvendo a legislação penal especial para a nossa prova. Então vamos falar de Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas, Maria da Penha, crimes contra a ordem tributária, interceptação telefônica, fornecendo então essas últimas dicas que são as nossas apostas para a sua prova. Vamos lá? Pode colocar na tela. Está aí meu Instagram, @Murilo Ribeiro Delta. Qualquer demanda, dúvida, é só nos mandar que a gente está à disposição aqui. Tema número 1, Estatuto do Desarmamento. Lei 10.826 de 2003, que vem sendo discutido atualmente em razão de alguns decretos presidenciais, mas eu quero chamar a atenção para vocês da diferença entre posse e porte de arma de fogo. Volta aqui comigo. A posse, a abrangência territorial da posse, será considerada se essa arma de fogo, acessório ou munição ilegais estiverem na residência, no interior da residência ou suas dependências, ou seja, da porta para dentro da casa ou nas dependências da residência, do muro para dentro, jardim, quintal, churrasqueira, área de piscina. Se a arma estiver do muro para dentro, ou seja, intramuros, o contexto é de posse. Também será considerado o contexto de posse se essa arma de fogo, acessório ou munição estiverem no local de trabalho, desde que o proprietário desse artefato seja também o proprietário ou responsável legal daquele estabelecimento. Então, se eu possuo uma padaria e mantenho uma arma de fogo ilegal dentro do meu estabelecimento, respondo por posse irregular de arma de fogo. Se um funcionário que não exerce a função ali de representante legal, ele responde por porte, porque sai da abrangência territorial da posse, ok? Tudo que está do muro para fora ou fora dessa circunstância da posse é considerado porte. Então, relembrando, posse do muro para dentro, interior da residência ou suas dependências, e local de trabalho, desde que seja também o proprietário responsável legal. Fugiu disso daqui, é porte. Estou com a arma na rua, arma abordada durante uma blitz, dentro do carro, tudo isso é contexto de porte, ok? Pode colocar na tela. Tema número 2, também envolvendo o Estatuto do Desarmamento. Cuidado, volta aqui comigo. Imaginem que a polícia encontra no endereço residencial uma arma de fogo que, embora esteja registrada em nome ali daquele suspeito, esteja com registro vencido, com prazo de validade vencido. E aí, será que essa arma, embora registrada, mas com registro vencido, configura crime do Estatuto do Desarmamento? Cuidado, não. Para o STJ, o mero registro vencido configura infração administrativa e não crime. Então, se aparecer em sua prova que alguém foi, por exemplo, preso em flagrante porque encontrado em sua residência uma arma de fogo registrada em seu nome, mas com registro vencido, essa prisão é ilegal, porque os tribunais superiores entendem que, nesse caso, nós temos somente uma infração administrativa. Beleza? Volta para a tela. Próximo tema, também aqui do Estatuto do Desarmamento. Aplicação do princípio da insignificância nos crimes do Estatuto do Desarmamento. Volta comigo, vocês sabem que o princípio da insignificância afasta a chamada tipicidade material da conduta. Será que é possível aplicar esse princípio aqui no Estatuto do Desarmamento? Cuidado, para os tribunais superiores, sim. Nós temos 5 julgados recentes envolvendo o STJ e o STF, aplicando aqui o princípio da insignificância. Vamos lá. Primeiro deles, munição na forma de pingente. Sim, aquela pessoa que tem um colarzinho com uma munição em forma de pingente. Para o Supremo, essa conduta é materialmente atípica, aplicando o princípio da insignificância. O Supremo também aplicou o princípio da insignificância na localização de uma única munição de calibre permitido no interior de uma residência. Aplicou também o mesmo princípio para alguém que possuía uma única munição de fuzil de festim, ou seja, aquela munição que reúne todos os elementos de uma munição normal, espoleta, cartucho, pólvora, mas não tem o projétil, aquela liga de metal que sai e atinge lá o alvo. Munição de festim muito utilizada em filmes e novelas. Então tinha lá um sujeito que tinha uma única munição de fuzil de festim no interior da sua residência e o STF também aplicou o princípio da insignificância. Da mesma forma, o Supremo também decidiu pela aplicação do princípio da insignificância no caso de um policial aposentado que possuía uma única munição de fuzil e essa munição de fuzil intacta com um projétil. Ok? Essas são 4 decisões recentes do Supremo. E agora, em 2018, o STJ entendeu
que 9 munições dentro de uma gaveta, localizadas lá na casa de uma mulher, desacompanhadas da arma, invocando então os precedentes do Supremo, entendeu que também deveria se aplicar ali o princípio da insignificância. Embora seja questionável doutrinariamente, cuidado com esses 5 casos que podem aparecer em sua prova. E você já sabe que os tribunais superiores afastaram a chamada tipicidade material, aplicando então a bagatela. Ok? Volta para a tela, próximo tema. Tema número 4, lei de drogas. Muito cuidado com o crime do artigo 28 caput, chamado aí de porte de drogas para consumo pessoal. Para os tribunais superiores, em razão do novo tratamento dado pela lei de drogas, nós teríamos uma despenalização, porque na antiga lei de drogas era punido com pena privativa de liberdade e na atual lei de drogas de 2006, isso não é mais verificado. Então, cuidado, continua sendo crime, mantém o status de crime, mas para o Supremo e para o STJ houve a despenalização, porque não é possível a prisão em flagrante pelo artigo 28. O expediente investigativo aqui lavrado é o termo circunstanciado de ocorrência. Então, um delegado de polícia, por exemplo, não pode recolher ao cárcere, lavrar um APFD de alguém pelo crime do artigo 28, porque não há, nem em abstrato, a previsão de pena privativa de liberdade, ok? Cuidado que a duração das penas dos incisos 2 e 3 do artigo 28 é de 5 meses. Então, o juiz pode decretar até pelo prazo de 5 meses. Havendo reincidência, esses prazos poderão ser dobrados, então, de até 10 meses, ok? Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso. Tema número 5, também da lei de drogas, o chamado tráfico privilegiado. Isso aqui cai bastante em primeira fase do exame de ordem. Tráfico privilegiado tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena, previsto lá no artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas. Então, apesar desse nome dado aí pela doutrina de tráfico privilegiado, a natureza jurídica de causa de diminuição de pena. Volta aqui comigo. Quais são os requisitos para aplicação, então, dessa causa de diminuição de pena? Cuidado, são 4. Primeiro, tem que ser primário. Segundo, tem que possuir bons antecedentes. Terceiro, não pode se dedicar às atividades criminosas. E quarto, nem integrar organização criminosa. Cuidado, então, com esses 4 requisitos. Para o Supremo e também depois o STJ passou a entender assim, esse tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo, ok? Então não se sujeita àquelas vedações dos crimes hediondos, não se sujeita à progressão de regime típica dos crimes hediondos e não se sujeita também aos demais requisitos mais gravosos aplicados lá aos hediondos equiparados, ok? Então, cuidado, retomando, tráfico privilegiado é causa de diminuição de pena, se aplica naqueles casos em que o suposto traficante de drogas preencheu os 4 requisitos aqui mencionados, são requisitos cumulativos, e para a jurisprudência não pode ser equiparado a hediondo. O STJ tinha uma súmula em sentido contrário à súmula 512, que foi cancelada em razão dessa alteração do posicionamento jurisprudencial. Beleza? Cuidado com isso. Volta para a tela. Próximo tema. Tema 6. Tráfico de drogas e competência. Cuidado, 2 súmulas aqui que vocês não devem se esquecer. Súmula 522 do STF e súmula 528 do STJ. Volta comigo. Qual é a competência para processo de julgamento do tráfico de drogas? Em regra, a Justiça Estadual só vai para a Justiça Federal se houver a transnacionalidade, ok? Tráfico interestadual de drogas ou entre estados do DF permanece a competência da Justiça Estadual. Havendo, então, a remessa de drogas do exterior para cá, por exemplo, então tráfico transnacional, Justiça Federal, imagine que essa substância tem como destino a cidade do Rio de Janeiro, mas a polícia consegue fazer a apreensão dessa droga no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Qual é o juiz federal que vai ser competente para processar e julgar esse caso? O juiz do destino, imagine que essa droga está saindo, por exemplo, de Portugal. O juiz de destino, então, lá do Rio de Janeiro, ou o juiz do local da apreensão em Santos. Súmula 528 do STJ. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga. Beleza? Cuidado com isso aqui. Volta para a tela. Causa de aumento de pena.
Nós temos na lei de drogas causa de aumento de pena se o tráfico for praticado entre estados da federação ou entre estados do DF e também se ocorrer o chamado tráfico transnacional de drogas. Volta aqui comigo. Será que há necessidade, no entanto, dessa substância ser de fato passada para o outro lado da fronteira? Há então necessidade de transposição de fronteiras? Cuidado, tanto para o STF como para o STJ, não. Se eu estou então, comprei uma passagem de ônibus saindo do estado de Minas Gerais com destino ao estado do Rio de Janeiro. Chegando na divisa, mas ainda em Minas Gerais, esse ônibus é parado numa blitz da polícia rodoviária e eu sou surpreendido transportando 20 quilos de droga e estava transportando com destino ao Rio de Janeiro. Eu vou responder por tráfico de drogas com a pena aumentada pelo tráfico entre estados da federação, ainda que a substância não tenha efetivamente passado pelas fronteiras. E desde que, claro, fique demonstrada essa intenção minha de realizar o tráfico interestadual, ok? Tome muito cuidado com essa circunstância. Volta para a tela. Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito cuidado com os crimes previstos nos artigos 240 e seguintes, que envolvem ali pornografia infantil. Então imagine aquele que filma uma imagem contendo cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, aquele que compartilha, que divulga, que vende, que expõe à venda, que armazena, que publica. Como que fica a competência nesses casos? Segue aqui então um julgado do STJ. Compete à Justiça Federal a condução do inquérito que investiga o cometimento do delito previsto no artigo 241-A do ECA, nas hipóteses em que há constatação da transnacionalidade, internacionalidade da conduta. Cuidado. Só será, então, crime federal de competência para processo de julgamento da Justiça Federal se ficar demonstrada a internacionalidade, ou seja, se o mundo todo puder ter acesso àquele conteúdo. E compete, ainda segundo o STJ, a Justiça Estadual, nos casos em que o crime é praticado por meio de troca de informações privadas, como nas conversas via WhatsApp ou por meio de rede social Facebook, na modalidade chat. Volto aqui. Vamos exemplificar. Imaginem que eu posto no meu Instagram, aberto para o mundo todo acessar, um vídeo contendo cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. Ficou demonstrada a internacionalidade da conduta, porque o mundo todo, por meio da rede mundial de computadores, da internet, consegue acessar aquele conteúdo. Justiça Federal. Se, no entanto, eu mando esse vídeo numa conversa privada de WhatsApp, um direct do Instagram, inbox do Facebook, se essa conversa for privada, Justiça Estadual, ok? Cuidado com isso. Não é porque foi cometido mediante a internet que vai automaticamente para a Justiça Federal. Tem que ficar demonstrada essa internacionalidade da conduta, ok? Tranquilo? Bora. Tema 8. Lei Maria da Penha. Então, meu objetivo é passar aqui a vocês os principais pontos, aqueles que mais caem em prova, para que você resgate essa memória a curto prazo, consiga acertar as questões envolvendo leis penais especiais e consiga aí a aprovação para a próxima fase. Tema 8, Lei Maria da Penha. Retratação. Volta aqui comigo. O que é retratação? Retratação é quando eu me arrependo de algo que eu fiz. Então imagine que eu seja sem educação com alguma pessoa, porque eu estou passando um problema pessoal, depois eu olho e me arrependo e falo, poxa, ela não tinha nada a ver com isso. Vou lá e peço desculpas, me retrato. Então a retratação exige uma conduta anteriormente praticada. A retratação no direito penal é aplicada aos crimes cuja ação penal é pública condicionada à representação. Então a vítima oferta a representação criminal, depois se arrepende de ter ofertado e aí se retrata. A regra no CPP está no artigo 25. É possível a retratação de qualquer forma até o oferecimento da denúncia. E nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível também essa retratação? Cuidado, sim. E seguimos o rito do artigo 16 da Lei Maria da Penha. É possível, mas nós temos requisitos adicionais se comparados à regra do Código de Processo Penal. Aqui na Lei Maria da Penha, a retratação tem que preencher 3 requisitos. Ela só pode ser realizada perante o juiz, em uma audiência especialmente designada. 2, tem que ser ouvido o membro do Ministério Público.
E 3, até o recebimento da denúncia. Então não confunda, regra geral do CPP até o oferecimento. Regra de retratação na Lei Maria da Penha até o recebimento. CPP oferecimento, Maria da Penha recebimento. Perfeito? Cuidado com isso. Volta para a tela. Próximo tema. Tema 9, também envolvendo a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha e aplicação da Lei 9.099. Cuidado aqui. Nós temos o artigo 41 na Lei 11.340, que veda aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher a aplicação da Lei 9.099. Então, eu não posso aplicar os dispositivos da 9.099 nos casos envolvendo Lei Maria da Penha. Volta aqui, o que isso significa? Notadamente que os benefícios despenalizadores não podem ser propostos, não podem ser aplicados nos casos em que nós temos violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe composição civil dos danos, não cabe transação penal. Se a Lei 9.099 dispôs, por exemplo, que as lesões leves e culposas são de ação penal pública condicionada à representação, como na Lei Maria da Penha eu não aplico a Lei 9.099, se houver lesão, ainda que leve ou culposa, cometida com violência doméstica e familiar contra a mulher, qual é a ação penal? Pública e incondicionada, porque eu não posso aplicar o dispositivo da Lei 9.099. Ok? Então, esse artigo 41 tem como aplicação, então, a impossibilidade da utilização dos benefícios despenalizadores, e aí tome cuidado com relação às lesões corporais. Anotem aí, volta aqui comigo, façam uma leitura das súmulas 536 e 542 do STJ. A 536 vai falar que não cabe transação penal ou suspensão condicional do processo, e a 542 vai falar que as ações penais dos crimes de lesão corporal na Lei Maria da Penha são públicas incondicionadas. Ok? Professor, e o crime de ameaça, ainda que cometido na Lei Maria da Penha, permanece a ação penal pública condicionada à representação. Essa mudança que nós temos se dá com a lesão corporal, porque é a Lei 9.099 que estabelece que a lesão leve e culposa será pública condicionada à representação. Quando eu evito, impossibilito a sua aplicação na Lei Maria da Penha, se a lesão for cometida com violência doméstica familiar contra a mulher, a ação será pública incondicionada. Ok? Como tarefa, realizem a leitura dessas duas súmulas do STJ. Próximo tema, tema 10. Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, que sempre aparece também aqui no exame de ordem. Volta aqui comigo. Quando que o homicídio é considerado crime hediondo? Cuidado, em duas oportunidades. Quando qualificado, ou seja, presentes quaisquer das qualificadoras, motivo torpe, fútil, emboscada, traição, feminicídio, homicídio funcional, ou seja, se nós tivermos a presença de uma qualificadora, será crime hediondo. E também aquele homicídio, ainda que simples, cometido em ação de grupo de extermínio, cometido em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Então, cuidado, pegadinha de prova. O homicídio simples pode ser considerado como hediondo? Sim, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio. E toda qualificadora do homicídio o torna crime hediondo. Beleza? Volta para a tela. Vedações. Quais são as vedações aplicadas aos crimes hediondos? Voltando aqui comigo. Não cabe fiança, não cabe anistia, não cabe graça e também não cabe indulto. Ok? Aos crimes hediondos equiparados, não se admite fiança, anistia, graça e indulto. Beleza? Volta para a tela. Próximo tema. Progressão de regime aos crimes hediondos e equiparados. Sabemos que a regra da progressão de regime é de cumprimento de ao menos 1/6 da pena. Está lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Aos crimes hediondos e equiparados, tome cuidado, que esse patamar é mais gravoso. 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. Ok? 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Cuidado, então, com a progressão de regime aos crimes hediondos e equiparados. Próximo tema, tema 12.
crimes contra a ordem tributária. E essa lei 8.137 de 90 tem sido cada vez mais aplicada, cada vez mais exigida, cada vez mais cobrada nos exames de ordem. Quando eu falo de crimes contra a ordem tributária, não se esqueçam aqui da súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento ou da constituição definitiva do tributo. Então, cuidado com a súmula vinculante 24. O que eu quero discutir com vocês? Qual é o efeito do parcelamento do débito tributário com relação à persecução penal? Volta aqui comigo. Será que se eu formalizar um pedido de parcelamento do débito tributário, isso pode influenciar na questão criminal? Isso pode influenciar na persecução penal? Sim. Volta para a tela. O parcelamento suspende a pretensão punitiva, desde que o pedido seja formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. Então, tomem cuidado com isso. Se eu formalizar o pedido de parcelamento do débito tributário antes do recebimento da denúncia, é possível que haja suspensão da pretensão punitiva. E eu estou falando aqui de um crime contra a ordem tributária. Então, esse parcelamento é de um débito tributário que foi gerado em razão da supressão ou redução de tributo mediante o emprego de fraude. Então, o parcelamento suspende a pretensão punitiva desde que o pedido tenha sido formalizado antes do recebimento. Foi depois do recebimento? A pretensão punitiva continua a correr. Ok? E o pagamento integral do débito tributário? Qual é a consequência jurídica de alguém que, sendo sujeito passivo de um crime contra a ordem tributária, quite o valor que ele deve a título de tributo? Realize o pagamento integral desse débito tributário. Nós tínhamos anteriormente uma divergência entre o Supremo e o STJ, mas que agora, felizmente, os dois tribunais superiores chegaram num consenso. Está na tela aí para vocês. O pagamento integral do débito tributário, ou seja, a quitação do débito tributário, a qualquer tempo, ou seja, até mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é causa extintiva da punibilidade. Então, imaginem que alguém seja processado e condenado por crime contra a ordem tributária. Já transitou em julgado a sentença condenatória. E esse contribuinte, sujeito passivo de uma ação penal por crime contra a ordem tributária, quita, paga integralmente o valor que deve a título tributário, tem aí, em seu favor, uma causa extintiva da punibilidade. Então, aqui embaixo a vocês, julgado da 5ª turma do STJ e da 2ª turma do Supremo. Ok? Tema 14, último tema que eu escolhi aqui para abordar com vocês, Lei de Interceptações Telefônicas. Volta aqui comigo, um dos temas mais atuais. Como que funciona o regramento do acesso aos dados telemáticos armazenados em aparelho celular? A polícia, numa situação flagrancial, pode pegar o celular ali do suspeito do crime e analisar, vasculhar seu WhatsApp, seus dados telemáticos? O que você acha? Cuidado. O STJ, aplicando então uma proteção idêntica de dados telemáticos armazenados à proteção que se tem às comunicações telemáticas, inclusive invocando o Marco Civil da Internet, entende que, em razão dos smartphones, em razão da nova configuração dos dispositivos, nós temos que ter essa proteção distinta. Quando eu analiso um dado telemático armazenado no aparelho celular, uma conversa de WhatsApp armazenada, eu tenho acesso ao conteúdo de um diálogo que foi travado entre os interlocutores. Portanto, não é mais uma simples agenda telefônica, registro de chamada efetuada e recebido, como nós tínhamos nos celulares de 15, 20 anos atrás. Há, então, a necessidade de uma proteção distinta. E aí, eu quero que vocês fiquem atentos com relação a essa regra que o STJ criou. A polícia, numa situação flagrancial, então imagine que a polícia está fazendo monitoramento, percebe lá a prática do tráfico de drogas e faz a prisão em flagrante do suposto traficante de drogas. Encontra lá com ele balança, dinheiro, droga, etc.
No seu bolso tem um aparelho celular. Esse aparelho celular pode ser arrecadado? Sim, porque o delegado pode determinar sua apreensão com base no artigo 6º do CPP. Mas a polícia pode analisar conversa de WhatsApp armazenada nesse aparelho celular diretamente, sem autorização judicial? Não, por STJ não. Então, qual que é o procedimento? O delegado determina a apreensão e representa ao Poder Judiciário pela autorização de acesso ao conteúdo telemático. E se, por exemplo, a polícia, cumprindo o mandado de busca e apreensão, encontra um celular na residência do suspeito? Nesse caso, pode acessar diretamente ou não? Para o STJ pode, porque a ordem judicial pretérita que autorizou a busca e apreensão domiciliar já alcança a análise desse telefone, sobretudo quando mencionar expressamente na decisão judicial. 2 pontos ainda importantes com relação a esse tema. Uma exceção criada pelo STJ. O STJ diz o seguinte, olha, se a demora por uma ordem judicial puder trazer graves prejuízos à investigação e, sobretudo, à vítima, a polícia pode acessar diretamente esse conteúdo. Imagine uma vítima no cativeiro, sequestrada, correndo risco de morte. A polícia consegue identificar um dos autores. No seu bolso tem um aparelho celular. Dá para esperar uma autorização judicial para acessar esse telefone e conseguir, de repente, o lugar onde essa vítima está mantida sob cativeiro? Dá para esperar? Mandar para o juiz, que ele dá vista para o MP, depois volta ao judiciário? Não, não dá. Então, nesses casos extremos, excepcionais, o STJ autoriza o acesso direto pela polícia. Ok? E agora, uma decisão recente do finalzinho de 2018, que pode cair em nossa prova, se dá com relação ao WhatsApp Web. Então, você abre lá com o QR Code uma versão do seu WhatsApp em tempo real no computador. No caso concreto, o que aconteceu? A polícia apreendeu temporariamente o telefone de um suspeito, acessou via WhatsApp Web aquele conteúdo, devolveu o telefone para o investigado e, com autorização judicial, passou a monitorar as conversas em tempo real. Então, habilitou o WhatsApp Web, devolveu o telefone, fingindo que nada tinha acontecido, pediu autorização judicial, o juiz concedeu e a polícia passou a monitorar essa conversa. Essa prova aqui é lícita? Cuidado, para o STJ não. Essa manipulação de WhatsApp Web via QR Code seria, nas palavras do STJ, uma forma híbrida de interceptação não autorizada pela Lei 9296. Então, ainda que haja ordem judicial, ainda que haja autorização judicial, não é possível colher esse tipo de prova. Até porque, por meio de WhatsApp Web, a polícia poderia manipular essa conversa, a polícia e qualquer um que estivesse mexendo. Porque você pode inserir conversa como se fosse um investigado ou apagar a conversa, retirando ali um registro importante para aquela dinâmica. Ok? Então, resumo aqui desse nosso tema 14. Situação flagrancial. A polícia pode apreender o telefone celular? Pode. Pode analisar a conversa de WhatsApp, conteúdo telemático? Não, não pode. Se tiver cumprido o mandado de busca e apreensão, aí pode, porque a ordem judicial pretérita já alcança essa análise do telefone celular. Exceção em casos excepcionais, mesmo quando a demora para uma ordem judicial puder trazer graves prejuízos para a investigação e, sobretudo, para a vítima. E, por fim, lembrando aí do WhatsApp Web, que o STJ não admite a interceptação dessa forma, porque entende que ela não está prevista na Lei 9296 e que a conversa pode ser, de alguma forma, manipulada. Ok? Com isso, nesses nossos 30 minutos, eu sei que o ritmo foi bem intenso, eu procurei condensar a vocês as dicas mais quentes, aquilo que efetivamente tem sido cobrado nas primeiras fases do exame de ordem. Abordamos então desarmamento, drogas, Maria da Penha, hediondos, crimes contra a ordem tributária, a ECA e interceptação telefônica. Eu espero que você tenha sucesso em sua prova, que várias de nossas dicas caiam na sua primeira fase. Encontro vocês na preparação com o time de penal na segunda fase, ok? Um abraço, obrigado, sucesso, valeu!